Afinal, no que você acredita? Qual será que é a crença raiz, origem de todo problema que pode estar impactando na sua saúde, nos seus relacionamentos, nas suas finanças, na sua relação com o dinheiro? É isso que nós vamos tratar aqui neste capítulo do livro A Cura Espontânea pela Crença. Muito prazer, eu me chamo Alisson Maia. Eu ajudo pessoas a manifestar seus sonhos e objetivos de vida através de uma reprogramação mental. Bom, nós estamos aqui nessa série de vídeos falando comentários sobre este livro que para mim está sendo um divisor de águas a ponto de compreendermos como os nossos padrões mentais, emocionais e sentimentais faz com que nós manifestamos uma realidade externa bem conforme os nossos programas internos. Então, se você é novo por aqui, já vou pedir desde já, se inscreva no canal, dá aí um curtir nesse vídeo, caso você entenda necessário, compartilhe para outras pessoas que precisam de fato ter esse conhecimento, porque através do conhecimento você vai ter poder, poder que pode te libertar de programas sabotadores, poder que pode te levar a uma saúde física, pode melhorar a sua relação com os seus relacionamentos, seja a nível afetivo, seja a nível sociais, e também melhorar a sua relação com a prosperidade, consequentemente a sua relação com o dinheiro e com a riqueza que você acumula. Vamos lá, nós estamos aqui no capítulo 4. Estamos meiando o livro, espero que você esteja gostando dessa experiência. Eu estou aqui fazendo a leitura e tecendo alguns comentários relevantes que podem trazer a consciência que você estava procurando para começar a viver uma nova realidade. Vamos lá. No que você acredita? A grande questão no âmago da sua vida. Notas. Não acredita em nada simplesmente porque você ouviu. Não acredita em nada simplesmente porque se fala disso e muitos propagam rumores sobre isso, ou apenas por causa da autoridade de seus professores e anciãos. Mas, depois de observação e análise, quando você descobrir que qualquer fato concorda com a razão, então aceite e vive de acordo com ela. Buda. Abre aspas. Há duas maneiras de ser enganado. Uma consiste em acreditar no que não é verdade. A outra é recusar-se a acreditar no que é verdade. Fecha aspas. Soren Kierkegaard, filósofo. Vamos lá. Descrevemos como nossas crenças funcionam e porque elas têm poder para mudar nosso corpo e nossa vida. Com tamanha força, modelando tudo, desde o sucesso de nossos relacionamentos até a duração de nossa vida, faz um tremendo sentido perguntar sobre as nossas próprias crenças. De onde elas vêm, como atuam na nossa vida e, talvez o mais importante, no que nós de fato acreditamos e não no que nós pensamos que acreditamos ou no que gostamos de acreditar, mas no que nos é realmente acreditamos sobre o nosso mundo, outras pessoas e a nós mesmos? A resposta honesta para essas perguntas, aparentemente inocentes, abre a porta para nossas maiores realizações e nossa cura mais profunda. Na ausência de tal compreensão, os mistérios mais profundos da vida com frequência permanecem sem solução, morrendo por uma crença. Presta atenção que agora você vai entender o poder de uma crença negativa que causou a morte de um indivíduo. No início da vida, desenvolvemos nossas crenças centrais, ideias básicas que aceitamos a respeito de nós mesmos, de outras pessoas e do nosso mundo. Elas podem ser positivas ou negativas, afirmadoras da vida ou negadoras da vida. As experiências da infância costumam ser aquelas em que nossas crenças centrais começam. Depois de ouvir repetidamente que não merecemos isso ou aquilo no início da vida, por exemplo,
podemos desenvolver uma crença fundamental de que não somos dignos de receber. Com essas percepções, são muitas vezes subconscientes, não é incomum descobrir que elas urdem o seu caminho ao longo de nossa vida de maneira inesperada. Portanto, uma crença central inconsciente que não somos dignos de receber pode estar ligada ao desempenho de uma vida de carência que se manifesta no amor, no dinheiro e no sucesso, e até mesmo na própria vida. Vou parar aqui e vamos tecer um comentário, né? Crença central. Não somos dignos de receber. E aí vem uma crença religiosa. É melhor dar do que receber, para afirmar ainda mais essa crença aqui. Eu tenho percebido de algumas pessoas que estão barrando no não merecimento. Por exemplo, eu acabei de receber uma mensagem de uma inscrita aqui do YouTube relatando o seu caso. É uma pessoa que tem muito conhecimento, já estudou todos os autores que eu estudo, tipo Greg Braden, Joe Dispenza, Bruce Lipton, Jean-Pierre Garnier, que mais? Vários. Joe Dispenza, todos esses, Amit Goswami. Só que tem 12 anos que estuda, ela está ali por volta dos seus 62 anos de idade, só que não consegue meditar e ainda por cima recebe Bolsa Família. A condição financeira dela é precária, ou seja, está limitada. A pergunta que eu vou fazer para você e para esta pessoa é: será que não tem crença de não merecimento, ou melhor, uma crença de receber as coisas, os presentes que o universo quer nos dar, que está impedindo você de manifestar uma realidade amorosa, abundante, cheia de dinheiro e bem-sucedida? Porque não tem condições uma pessoa que tamanho conhecimento ainda ficar recebendo Bolsa Família. Me desculpe a minha interpretação, mas com amor às minhas palavras, eu acredito que há dentro de você um bloqueio, uma crença de não receber aquilo que é digno a você, de viver uma vida abundante, de ter riqueza, de viver o seu máximo potencial, porque não é comum. Então veja para você ver, a grande maioria das pessoas esbarram na crença do não merecimento, porque acreditam que é muito melhor fazer pelo outro, doar mais do que receber. Entendeu? Você não acha que você é a pessoa mais importante desse universo? Que a primeira pessoa que você tem que doar alguma coisa na sua vida é você mesmo. Então veja bem, quando você acredita que é melhor dar do que receber, infelizmente você vai se sabotar o tempo todo e não vai ser bem-sucedida em nenhum dos seus intentos. Que fique claro, eu, se fosse você na sua atual condição, ou melhor, todos nós, devemos praticar aquilo que é falado como dízimo, os 10% que você deve doar. Por que você não tira esses 10% para doar para você esse ano? Você vai doar para você 10%, seja para você investir em conhecimento, seja para você fazer uma aplicação. Você vai pegar aquela parcela de 10% e doar para você. Seja para você manter esse dinheiro em espécie. Você ganha, sei lá, uma Bolsa Família, eu nem sei o que é, mas vamos supor que seja R$1.000. Você vai pegar R$100 e você vai deixar visível no seu quarto. Todo mês você vai tirar R$100. No final de 12 meses você vai ter R$1.200 para deixar do lado da sua cabeceira. E assim você que ganha 10 mil, você que ganha 5 mil, você que ganha 20 mil, você vai tirar 10% e deixar em espécie. Porque é uma mensagem por detrás disso aí que eu não posso revelar aqui, mas eu gostaria que você sempre tivesse dinheiro em espécie na sua vida daqui para frente. E aproveita isso para aumentar o seu nível de merecimento.
Alguns anos atrás, uma querida amiga contou-me uma história que me levou a lágrimas. É um belo exemplo de quanto um poder de uma crença central em nosso coração pode ter poder sobre nossa vida. Ela descreveu como seu pai morreu aos 75 anos de idade depois de uma curta batalha contra uma forma particularmente agressiva de câncer. Embora ela tenha aceitado minhas condolências, quando eu disse a ela que sentia muito por sua perda, foi que ouvi a seguir que torna essa história tão significativa. Embora minha amiga e sua família certamente tenha ficado triste com a perda do homem que era tão central em suas vidas, ela disse que não ficaram realmente surpresos. Desde que ela era uma garotinha, ela ouvia seu pai afirmar que ele não viveria além dos 75 anos de idade. Embora ele fosse um homem saudável e cheio de vida e não tivesse nenhum motivo real para esperar que sua vida terminasse abruptamente, era apenas algo que ele acreditava. Como seu próprio pai morrera aos 75 anos, em sua mente essa expectativa de vida foi o modelo que o ajudou a estruturar seu tempo na Terra. Ele compartilhava sua crença com a família desde que alguém conseguia se lembrar. Embora ele pudesse querer viver mais e gostasse de passar o tempo com os amigos e familiares, ele não estava com raiva ou desapontado com a ideia de deixar o mundo depois de apenas 7 décadas e meia de vida. Com base nos capítulos anteriores deste livro e no poder que sabemos que está em nossas crenças, o que vem a seguir não deve causar surpresa. No 15º aniversário do homem, sua família e amigos se reuniram em torno dele para ajudá-lo a comemorar. Pouco depois, ele foi acometido por um câncer. Após uma breve batalha contra a doença, ele morreu, assim como acreditava que o faria, antes de atingir a marca dos 76 anos de idade de vida na Terra. Há numerosos históricos de casos sugerindo que o poder de uma crença pode ser, abre aspas, herdado, fecha aspas, se for aceita e mantidas por outros. Os estudos mostram que as crenças podem até mesmo ser transferidas de uma geração para a próxima. Se elas são positivas e afirmam a vida, a capacidade de perpetuá-las por muitas gerações é algo bom. Se, por outro lado, elas são limitantes e negam a vida, elas podem encurtar a experiência que nós prezamos tão profundamente, mas muitas vezes tomamos como certo a própria vida. Tudo o que é preciso, no entanto, é que uma pessoa, em qualquer geração, cure as crenças limitantes. Ao fazer isso, tal indivíduo as terá curado não apenas para si, mas também inúmeras gerações que virão, assim como o próximo exemplo ilustra. Olha só que interessante. Nesse estudo mostram que as crenças podem ser transferidas pela sua geração. Eu tenho uma meditação que eu vendo para os meus clientes, caso você queira adquirir, é só você entrar em contato na descrição e falar assim, eu quero a meditação da cura de gerações. Ela tem que ser feita por 21 dias, é um áudio de programação, ele tem 32 minutos e 32 segundos, se eu não estou enganado, no qual eu curo 10 gerações anteriores e 10 gerações posteriores. Dá em média aí 2056 anos. Aí. Por que eu estou falando isso aqui? Porque isso é muito importante. Você já parou para pensar quantas vezes você falou que na sua família todos morrem por doença cardíaca, que todos têm problema de pressão? Isso é crenças que são transferidas de um para outro, de geração para geração. E neste momento, se você está aqui neste canal, eu tenho certeza que você ou já despertou, ou está despertando, ou está voltando do seu despertar, do seu sono profundo. Ou então agora que você está acordando. O que acontece? Neste exato momento, você foi chamado a ser o responsável, a responsável por produzir luz em toda sua geração.
em toda a sua família, em toda a sua ascendência e descendência. Então agora, depois que você ouviu esse recado, é para você mesmo. Você é a pessoa que vai ser responsável por iluminar toda a família. Porque não é qualquer pessoa que chega até um conteúdo desse, que tem a consciência expandida, que é encaminhado pelo Criador para chegar nessa frequência. Então, se você ouviu até aqui, significa que você vai ter que investigar o sistema de crença e anular tudo aquilo que veio de geração e paralisar de uma vez por todas aquilo que está sendo contrário à vida, aquilo que está sendo negativado. E aquilo que está sendo positivado, favorável à vida, você potencializa ele. Então, curando uma crença herdada. Quando ouvi sobre o pai da minha amiga, lembrei-me de uma situação semelhante que eu tinha visto há mais de 20 anos. Essa história, no entanto, tem um final diferente e demonstra o poder de um indivíduo para curar a criança em uma morte prematura que durou pelo menos 2 gerações. Mesmo para os padrões de hoje, o fim da década de 1970 foi uma época de tremenda tensão e incerteza no mundo. Os norte-americanos ainda estavam cambaleando diante do embargo do petróleo que colocou o país de joelhos aos poucos anos antes. No fim de 1979, militantes iranianos tomaram como reféns mais de 50 norte-americanos em um flagrante ato de agressão que deixou o mundo se perguntando como os Estados Unidos reagiriam. E tudo isso estava acontecendo durante um dos conflitos mais assustadores, mesmo que não tenha sido declarado na história da nação, a Guerra Fria. Foi nessa época em que eu acabara de ser contratado por uma grande empresa de energia para trabalhar com seus novos computadores de última geração, alta velocidade e do tamanho de uma sala. A miniaturização ainda estava em alguns anos adiante. A fim de explorar o leito do oceano para descobrirmos enrugamentos e falhas ainda não conhecidas, indicações de possíveis novas fontes de energia. Para a nação em geral e a cultura corporativa no qual estava imerso, a última coisa que poderia tocar a mente de qualquer pessoa era a possibilidade de que nossas crenças pudessem influenciar a realidade. Poucos dias depois de ter começado o meu novo emprego, conheci uma mulher contratada quase ao mesmo tempo. Ela descreveria uma situação de uma crença de vida e morte tão poderosa que ela e a sua família aceitaram essa situação como um fato herdado. Como novos funcionários, havíamos completado o processo de concluir a orientação habitual no início do dia. O fluxo aparentemente interminável das apresentações incluiu uma variedade espontânea de pacotes e apólices de seguro. Seguindo a orientação, a minha nova colega e eu nos vimos envolvidos em conversas sobre as políticas com uma intensidade que surpreendeu a nós dois. Embora eu certamente concordasse com o fato de que era responsabilidade de todos poder adquirir o melhor seguro possível, após um dia inteiro de apresentações, todos os pacotes começaram a parecer iguais. Eu estava a ponto de escolher um e seguir em frente. Eu não entendia por que minha amiga estava tão preocupada até mesmo com os menores detalhes para saber como precisamente os benefícios realmente funcionavam. Meu pensamento era que as chances estavam a nosso favor de maneira tal que não precisaríamos deles por anos. Eu não compreendi porque era tão importante para ela saber as complexidades de como registrar uma reclamação, de quão rapidamente ela receberia um cheque no caso de morte do marido e quanto tempo a apólice de seguro poderia entrar em vigor, isto é, até que ela compartilhasse comigo a seguinte história. Nenhum dos homens da família do meu marido vive além dos 35 anos, ela me disse em um tom de voz prosaico. É mesmo, respondi, provavelmente parecendo tão perplexo quanto minhas palavras soaram. Oh, sim, disse ela, sem sequer pensar 2 vezes. Ela obviamente já tivera essas conversas antes. Abre aspas. Não há nada que possamos fazer, você sabe. É tudo genético.
O avô do meu marido morreu aos 35 anos. O pai dele morreu quando ele tinha 35. Alguns anos atrás, seu irmão morreu aos 35. Meu marido tem 33 e ele é o próximo. Então temos de planejar agora. Fecha aspas, explicou ela. Então você vê, avô morreu, pai morreu e o irmão morreu antes dos 35 anos de idade. Então aquilo ali foi perpetuando, aquele padrão de crença foi perpetuando na família do marido da colega de trabalho de Greg Braden. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Embora não conhecesse o marido da minha colega, sabiam que eles se conheciam há muito tempo e tiveram 2 lindos filhos juntos. Se ela realmente esperava que ele seguiria o padrão dos homens em sua família, então o interesse dela no seguro de repente fez um tremendo sentido para mim. Ela honestamente sentia que faria uso da apólice em breve. Ao mesmo tempo, uma parte de mim simplesmente não conseguia aceitar a história toda. Não é que eu não sentisse que os tipos de fato que minha colega de trabalho estava descrevendo podiam acontecer. Eu apenas não acredito que elas precisam acontecer. Aqui é muito importante quando você procurar uma terapia, um mentor. O seu mentor, o seu terapeuta, ele precisa ter uma convicção tão interior, tão fodida, tão top, a ponto dele mesmo colapsar a onda positivamente para você. Quando eu faço, por exemplo, as limpezas de ambientes para venda de imóveis, eu tenho a certeza tão absoluta que vai vender o imóvel que quando passa assim, a pessoa some, tipo, quando vê ele fala, eu consegui já vender o imóvel. Recentemente eu tive uma ligação de um conhecido meu, um amigo meu, aquele que eu tive o problema de 200 mil reais de prejuízo, 400, né? 200 mil e 200 dele. Ele me ligou falando, pedindo umas opiniões e tal. Eu fui e falei, ele me falou que tinha um imóvel para vender, eu fiz a limpeza. Tava para assinar o contrato, só que veio uma chuva e mostrou umas irregularidades na casa dele. Ele falou, eu nem sabia dessas irregularidades. Que bom que, mesmo estando em processo de venda, a venda foi anulada, claro, e aí ele vai arrumar a casa, porque caiu uma chuva, então entrou água e tal, ele precisou arrumar antes de entrar qualquer morador. Então, por esse lado, foi bom. E assim, vendeu. Como também tive uma outra cliente que chama Cris. A Cris, ela pediu para que ela tinha um imóvel que estava agarrado para vender, acho que em torno de alguns dólares aí, algumas centenas de dólares, né? E eu fui e falei assim, olha, posso fazer a limpeza? Fiz a limpeza, descobri até o nome do próprio imóvel, chamava Bob, ainda brinquei com ela, ó, parece que ele chama Bob. Ele está disposto a vender, fiz lá a manifestação para venda, limpeza e tal, foi vendido. Então, assim, o que eu quis dizer? Eu apenas não acredito que elas precisam acontecer. O seu terapeuta, o seu mentor, ele tem que ter convicção a ponto de colapsar a função de onda para que você mude a sua realidade. Porque a pessoa que está te orientando, ela tem que ter essas convicções. Imagina eu se não acreditasse que a reprogramação é possível. Nunca ia acontecer. Eu podia fazer o que eu quisesse aqui, mas eu tenho tanta convicção, tanta certeza, tanta. Para mim é algo absoluto. Para mim é algo absoluto. Não há dúvidas de que vai acontecer, que vai ser reprogramado, que vai ter a venda, que vai ter a realização do que quer que o cliente queira. Entendeu? Tem uns que pode ser que faça instantaneamente. Tem outros que pode levar um pouco mais de tempo. Tem outros que ainda levam um pouco mais. Mas que eu tenho certeza que aquela realidade já foi criada e vai colapsar e vai chegar nessa terceira dimensão. Isso eu tenho uma convicção. A ideia de ser vítima de uma duração de vida limitada, porque ocorre na família, não parecia verdadeira para mim. Eu não conseguia deixar de pensar que talvez sua história poderia ter outro final. Talvez algo fosse mudar na vida deles e seu marido seria o primeiro a quebrar o ciclo que atormentava sua família durante tanto tempo quanto podia se lembrar. Agora ela me contou sobre a maldição e nós estávamos prestes a trabalhar juntos, a porta estava aberta para conversas profundas, muitas vezes emocionais, que viriam a seguir. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, porque...
Eu também aprendi rapidamente que algo como o tempo de vida de um cônjuge pode ser assunto muito delicado e falar sobre ele pode ser um pouco constrangedor, especialmente quando uma pessoa com quem você divide o escritório. Embora as pesquisas tenham mostrado uma correlação inconfundível entre nossas crenças fundamentais e a saúde, a vitalidade e a longevidade de nosso corpo, também é fácil interpretar erroneamente esse tipo de conexão. É tudo sobre a maneira como as informações são compartilhadas. Por um lado, acredito que ninguém acorda de manhã e escolhe conscientemente manifestar uma condição física que trará dor em sua vida e sofrimento para os seus entes queridos. Por outro lado, também sei, além de qualquer dúvida razoável, que, ao alterar uma crença, podemos renovar a saúde e a vitalidade de nosso corpo. A chave está em encontrar uma maneira de compartilhar tais possibilidades milagrosas sem que isso pareça ser um julgamento crítico ou sem sugerir uma condição com risco de vida é culpa de alguém. E isso é o que fiz de melhor para oferecer à minha amiga. Logo nos encontramos imersos em conversas na hora do almoço, explorando o mundo como possibilidades quânticas e o poder da crença de escolher entre elas em vida. Não posso lhe dizer com certeza como essa história terminou, porque deixei a empresa alguns anos depois. Já se passaram mais de 20 anos desde que o tempo em que minha conversa com a minha ex-colega de escritório. O que posso dizer com certeza, no entanto, é o seguinte: quando saí, o marido da minha amiga tinha alcançado e transposto seu 15º aniversário. Na ocasião do meu almoço de despedida, ele estava saudável e definitivamente vivo. Para surpresa e alívio de sua família, ele quebrou o que eles viam como a maldição genética multigeracional de sua família, e porque ele transcendeu os limites que outros impuseram para eles em suas crenças. Ele deu a si mesmo uma razão para pensar de maneira diferente em sua vida, além de oferecer à sua família e amigos motivos para fazer o mesmo. Às vezes, isso é tudo o que é preciso. Uma pessoa fazendo o que parece impossível na presença de outras. Ao testemunhar os limites rompidos, eles podem então sustentar a nova possibilidade em suas mentes, porque vivenciaram pessoalmente. Isso aqui é igual aquela história, né? Que tem do corredor que era impossível fazer 1 milha correndo abaixo dos 4 minutos. Depois que um foi lá e fez esse recorde, quebrou esse recorde, vários outros conseguiram correr 1 milha abaixo de 4 minutos. Quando ouvimos histórias como as citadas anteriormente, nos vemos perguntando: é simplesmente uma coincidência? É um acaso que o tempo de vida de alguém apenas acontece de se conformar precisamente com sua expectativa ou de seus familiares? Ou é algo mais? Com o renascimento do interesse pela conexão mente e corpo, que começou no final do século XX, novos estudos estão surgindo quase semanalmente em periódicos científicos e comprometidos com o mainstream, que identificam um link direto entre a maneira como pensamos e sentimos em nosso corpo e a maneira como funcionamos fisicamente. É essa conexão que acontece em nossa vida cotidiana, assim como os entes queridos dos meus 2 amigos demonstram. Embora suas histórias ilustrem o poder de uma crença para a pessoa, esse poder poderia ser ainda mais profundo, a ponto de afetar a todos nós. É possível que coletivamente compartilhemos de uma crença que é tão comum e nos afeta em um nível tão profundo, o que realmente estabeleceu limites para a duração da vida humana? Se isso for verdade, ela pode ser curada e seu limite mudado? A resposta a ambas perguntas é sim. A fonte de tal crença pode surpreender. Agora nós vamos entender se é possível passar dos 100 anos de vida. Vamos entender essa questão que vai ser narrada aqui agora. Morremos antes do tempo? Você já se perguntou por que morremos depois de 70 ou 100 anos? Além do trauma óbvio de fatos como guerra, assassinato, acidentes e escolhas de estilos de vida precários,
qual é a verdadeira causa da morte nos seres humanos? Por que as probabilidades de se continuar uma vida saudável, vital e significativa parecem trabalhar contra nós à medida que passamos daquela que é com frequência considerada meia-idade e mais tarde se aproximar da marca dos 100 anos? Entre cientistas, profissionais médicos e acadêmicos, há uma concordância segundo a qual nosso corpo tem a capacidade milagrosa para sustentar a vida. Dos cerca de 50 trilhões de células que residem no ser humano de idade média, documenta-se que a maioria delas tem a capacidade para se consertar a si mesma e se reproduzir ao longo de toda a duração de nossa vida. Em outras palavras, estamos constantemente repondo e nos reconstruindo de dentro para fora. Até recentemente, os cientistas acreditavam que havia duas exceções ao fenômeno de regeneração celular. Curiosamente, esses casos especiais são os das células de dois centros mais intimamente identificados como as qualidades espirituais que nos tornam quem somos, nosso cérebro e nosso coração. Embora novos estudos tenham mostrado que as células desses órgãos retêm a capacidade para se regenerar, também parece que elas são tão resilientes que podem durar toda a vida e não precisar necessariamente disso. Então, estamos de volta à pergunta original. Por que o limite superior da duração de nossa existência de vida parece pairar em torno da marca dos 100 anos? O que é que tira nossa vida? Vamos lá. Com exceção de medicamentos usados incorretamente em condições diagnosticadas de forma incorreta, a maior causa de morte dos adultos com mais de 65 anos são as doenças cardíacas. Acho essa estatística fascinante por causa do trabalho que nosso coração é construído para realizar e quão bem o faz. Presta atenção nessas informações sobre o seu coraçãozinho milagroso. O coração humano médio bate aproximadamente 100 mil vezes por dia, o equivalente a mais de 35 milhões de vezes por ano, e bombeia 6/4 de sangue ao longo de aproximadamente quase 13 mil quilômetros de artérias, vasos e capilares a cada 24 horas. Pelo que parece, nosso coração é tão vital para quem e o que somos que ele é o primeiro órgão a se formar no útero de nossa mãe, mesmo antes do nosso cérebro. Em termos de engenharia, quando o sucesso de todo um projeto depende de uma única peça do equipamento, esse componente recebe o status de missão crítica. Por exemplo, no programa espacial, quando um rover vai pousar em Marte e não haverá ninguém por perto para consertar algo que possa quebrar, os engenheiros precisam realizar entre duas ações para garantir o sucesso da missão. Eles, primeiro, constroem a única peça do rover do qual depende toda a missão, a peça da missão crítica, com tal precisão que não pode dar errado. Ou, segundo, constroem sistemas de backup e de backup para os backups. Às vezes, eles até mesmo constroem ambos. Sem dúvida, o órgão milagroso que alimenta o sangue para cada célula dentro de nós se desenvolveu, seja por planejamento consciente ou por processos naturais, para ser a peça de missão crítica do equipamento mais autocurativo e mais duradouro do corpo. Então, a qualquer hora, a perda de alguém que amamos é atribuída ao fracasso de um órgão tão magnífico que temos de nos perguntar o que realmente acontece com aquela pessoa. Ou seja, o coração parou. Por que que parou? Porque seria o primeiro órgão a se desenvolver no corpo de alguém e aquele que tem um desempenho tão impressionante por tanto tempo, como as células que são tão duradouras que eles nem precisam reproduzir simplesmente param de trabalhar depois de algumas décadas? Isso não faz sentido, a não ser que haja outro fator que consideremos. Presta atenção, está fazendo avaliação do coração. A medicina moderna geralmente atribui as doenças cardíacas a uma série de fatores físicos e de estilos de vida,
que vão desde colesterol, a dieta, até toxinas ambientais e estresse. Embora esses determinantes possam ser avaliados com um grau de precisão puramente químico, eles fazem pouco para abordar a verdadeira razão pelas quais as condições existem. O que o colapso do coração realmente significa? Talvez não seja uma coincidência o fato de que todos os fatores de estilos de vida ligados à insuficiência cardíaca também estejam ligados à força que fala ao próprio universo, a emoção humana. Existe algo que sentimos ao longo do curso da nossa vida que pode levar ao colapso catastrófico do mais importante órgão do corpo? A resposta é sim. A ferida que mata. Um crescente corpo de evidências descobertas por pesquisadores de ponta sugere que a ferida pode causar o colapso do nosso coração. Especificadamente, os sentimentos negativos não resolvidos que estão por trás da dor crônica, nossas crenças, têm o poder de criar condições físicas que reconhecemos como doenças cardiovasculares, tensão, inflamação, pressão alta e artérias obstruídas. Essa relação mente e corpo foi documentada recentemente em um estudo seminal realizado na Universidade de Duke e dirigido por James Blumenthal. Ele identificou experiências de longo prazo de medo, frustração, ansiedade e decepção como exemplos de emoções negativas intensificadas que são destrutivas para o coração e nos colocam em risco. Cada uma delas faz parte de um leque mais amplo que comumente identificamos como ferida. Então, olha para você ver. As emoções atreladas a sentimentos como medo, frustração, ansiedade e decepção, elas fazem com que este maravilhoso órgão chamado coração entre em colapso. Então, por isso que é muito importante você investigar os traumas, os bloqueios, os dogmas que você, as experiências que você viveu, que estão gerando, ainda que a nível inconsciente, medo, frustração, ansiedade ou decepção, que está vagarosamente causando antimatéria no seu coração, que vai fazer com que ele ou fique inflamado, ou com pressão alta, ou artérias obstruídas. Estudos adicionais apoiam a existência dessa relação. O terapeuta Tim Lawrence, co-diretor de Wolfman Instituto na Inglaterra, descreve o impacto potencial de nosso fracasso em curar e perdoar velhas feridas e decepções. No mínimo, diz Tim, ele separa você de boa saúde. Ele apoia essa afirmação citando vários estudos que mostram, assim como Blumenthal, que as condições físicas de raiva e tensão podem levar a problemas que incluem pressão alta, dores de cabeça, baixa imunidade, problemas no estômago e, finalmente, ataques cardíacos. Então, sim, as emoções diz muito sobre a sua química corporal, como que os seus órgãos vão manifestar. O que o estudo de Blumenthal mostrou foi que ensinar as pessoas a baixarem o tom de suas respostas emocionais às situações da vida poderiam prever ataques cardíacos. Esse é precisamente o ponto em que podemos curar nossa ferida. Especificadamente, o que acreditamos ser verdade ocorre sobre ocorrências que nos feriram. Claramente, esse estudo, juntamente com outros, não está sugerindo que é ruim ou prejudicial à saúde sentir emoções negativas no curto prazo. Quando realmente encontramos esses sentidos de vida, eles são indicadores, calibres pessoais, nos dizendo que tivemos uma experiência que está pedindo atenção e cura. Somente quando ignoramos elas e as crenças que os sustentam, e eles continuam atuando por meses, anos ou uma vida inteira sem serem resolvidos, e é o que pode se tornar um problema. Será que a resposta à nossa pergunta sobre por que morremos
é de que a dor das decepções de vida nos machucou até a morte? Os estudos de Blumenthal sugerem, abre aspas, talvez quando as pessoas falam sobre morrer de coração partido, elas estão realmente dizendo que intensas reações a perdas e a decepção podem causar um ataque cardíaco fatal. Fecha aspas. Na linguagem de sua época, antigas tradições sugerem precisamente essa possibilidade. Olha esse código de crença 19. Nossas crenças sobre feridas não resolvidas podem criar efeitos físicos com poder para causar danos ou até mesmo para nos matar. Os primeiros 100 anos são os mais difíceis. Então, por que a idade humana máxima parece pairar ao redor da marca dos 100 anos? Por que não 200, 500 ou até mais? Se fôssemos acreditar nos relatos do Antigo Testamento ou da Torá na tradição judaica, veríamos que muitos povos antigos mediam suas vidas em séculos, em vez de décadas, como fazemos hoje. O livro de Gênesis, por exemplo, afirma que Noé viveu 350 anos depois do dilúvio. Se ele estivesse 950 anos quando morreu, como o texto também diz, isso significaria que ele estava em condições físicas, mentais, vitais, boas o suficiente para construir a arca que garantia a sobrevivência de todas as raças humanas e animais quando tinham 600 anos. De acordo com as Escrituras, aqueles que viveram até idades avançadas não eram simplesmente cascas enrugadas de seus eus anteriores, incansavelmente penduradas no frágil fio da vida. Eles eram cheios de atividade e vitalidade, desfrutando suas famílias e até mesmo começando novas. E por que eles não deveriam estar? Sem dúvida, vivemos em corpos construídos para durar muito tempo. E, aparentemente, eles faziam isso no passado. Então, por que agora? Não. O que mudou? Este é um daqueles lugares onde devemos cruzar a tradicional fronteira entre ciência e espiritualidade em busca de respostas. Sem dúvida, há mais em nós do que os elementos que constituem o DNA do nosso corpo. Embora a ciência ainda tenha que capturar ou provar digitalmente a existência da alma, sabemos que ela é a força misteriosa que anima os elementos do nosso eu físico. É o que dá vida ao corpo. E é aí que encontramos no âmbito da nossa resposta. Quando nossa alma dói, nossa dor transmitida para o corpo como qualidade espiritual da força vital com que alimentamos. Os cerca de 100 anos que vemos como duração de vida humana parece ser o limite de quanto tempo podemos suportar a ferida que nos dói na alma e não tem solução. Em outras palavras, a marca do século pode estar nos dizendo quanto tempo podemos suportar a tristeza e as decepções da vida antes que elas nos alcancem. Todos nós podemos atestar a dor que ocorre quando observamos a pessoa que amamos, os animais de estimação que amamos e as experiências quais crescemos apegando desaparecer de nossa vida. Poderia toda uma vida de perda, decepção e traição ter o poder de impactar até mesmo o nosso órgão mais forte e mais durável, o coração? Absolutamente. E pode haver ainda mais. A ferida que nos mata poderia ser ainda mais antiga e ir ainda mais fundo do que tínhamos imaginado. Além dessas fontes óbvias de dor, talvez haja outra que menos evidenciamos, mas tão grande, tão universalmente compartilhada, que é difícil para nós suportar, até mesmo pensar sobre isso. Ao longo das culturas e sociedades, as histórias de criação afirmam que para se tornar indivíduos neste mundo, precisamos romper com uma família de almas coletivas maior. Ao mesmo tempo, um dos medos universais mais profundos é apenas este: estar separado e sozinho. Aqui a gente tem que perceber o seguinte, né? Estamos todos conectados e fazemos parte de uma única onda. Talvez a grande dor que está por detrás de todas as outras seja a dor de separação da existência maior. Se isso for verdade,
Então, talvez seja porque percamos nossa alma familiar maior a tal ponto que tenhamos de preencher o vazio, recriando um senso de unidade por meio das famílias menores aqui na Terra. Não é de se admirar, portanto, que sua perda possa ser tão devastadora para nós. Ela nos atira de volta diretamente na dor da ferida original. Para muitas pessoas, é um anseio de se apegar às suas famílias, relacionamentos e memórias de experiências passadas que criam condições que levam ao seu maior sofrimento. Elas anseiam pelos animais de estimação que nunca poderão ter novamente e as pessoas de quem sentem falta. E o álcool e as drogas muitas vezes se tornam anestésicos socialmente aceitável usado para entorpecer a dor profunda da alma. Se pudermos encontrar uma maneira de apreciar os momentos que compartilhamos com aqueles que amamos, bem como a percepção do quanto nos sentimos bem no tempo em que passamos juntos, neste tempo que agora terminou, então teremos dado um passo gigantesco em direção à nossa maior cura. Com base nessa perspectiva, os mesmos princípios que nos permitem ferir a nós mesmos também podem funcionar ao contrário, isto é, nos oferece um poder curativo de vida. Essa chave para estar relacionada à maneira como nos sentimos a respeito do que a vida nos mostra. Muito interessante, hein, pessoal? Me conta aqui abaixo o que vocês estão achando desses comentários desse livro. Olha esse código de crença 21. Os mesmos princípios que nos permite ferir a nós mesmos até a morte também podem funcionar no sentido contrário. Permitimos curar a nós mesmos no caminho da vida. Embora todas essas sejam possibilidades em que pensar, o que sabemos hoje com certeza é isso. Há um potencial biológico para o nosso corpo durar muito mais tempo do que ele o faz e para nos vivermos vidas mais saudáveis e mais ricas do que muitos de nós parecem vivenciar atualmente. Além dos elementos físicos, existe alguma coisa que parece estar faltando na equação moderna para a longevidade. Seja como for, escolhemos chamar essa alguma coisa é uma força espiritual que nos alimenta e nos nutre. Na linguagem de outra época, os antigos nos deixaram instruções para abrir espaço a essa força vital que toda a vida depende. Para levar uma vida longa, saudável e gratificante, devemos curar as crenças limitadoras que são no centro de nossas feridas mais profundas. Agora que vocês sabem como as crenças inconscientes podem funcionar, faz sentido dar uma olhada nas relações da vida cotidiana para revelar suas próprias crenças profundamente arraigadas. Vamos começar com o amor. Deixa eu ver como é que está aqui a gravação nossa aqui. Se está bombando ainda. Tá tudo bem, vamos que vamos, né? Seguimos firme e forte. Deixa eu, opa, mexi aqui. Aí, beleza, vamos lá. O que segue o ajudará a ser muito claro sobre onde você está em relação a essa força vital em sua vida. Vamos fazer as 3 perguntas que estou prestes a fazer a você. Podem parecer tão simples a princípio que você poderia se perguntar por que eu iria formulá-las. Embora seja óbvia, em nossa vida a tarefa às vezes negligenciamos o óbvio em nosso esforço para encontrar respostas rápidas e soluções rápidas. Às vezes, isso nos ajuda apenas a reservar um momento, sentarmos e, com a maior honestidade e respeito por nós mesmos, revisitarmos o básico. O óbvio que precisa ser dito, né, pessoal? Às vezes a gente não para fazer avaliação. Assim que fizermos isso, podemos usar nossas respostas para nos direcionar até o próximo passo. Em vez do coletivo nós, de que temos falado até agora, é aqui que a cura espontânea pela crença se torna individual. Essas perguntas foram elaboradas para você, então é a você que vou encaminhá-las
de uma maneira pessoal e perguntar como se eu estivesse falando com você. Eu convido a responder o seguinte: você ama plenamente? É difícil para você amar a si mesmo em primeiro lugar? Você sente que é inseguro compartilhar o seu amor com outras pessoas de modo pleno e sem medo? Os relacionamentos que você convida para a sua vida o deixam sentindo-se vazio e procurando por mais? Se sua resposta a qualquer uma das perguntas anteriores foi sim, então quais você acham que são as chances de que a decepção, o sofrimento e a traição que você experimentou na vida derivam de uma crença inconsciente que transborda para suas experiências conscientes? Para descobrir, você precisa apenas olhar um pouco mais fundo uma crença sutil que possa explicar por que esse sim está lá. Para fazer isso, você terá que responder a mais uma pergunta simples, mais reveladora. A grande questão que você e somente você pode responder a si mesmo. Olha, eu vou parar esse vídeo por aqui. Eu quero que você reflita sobre essas 3 perguntas, certo? Porque assim, nós estamos quase acabando, quase mesmo, assim, falta poucas páginas, mas eu vou parar por aqui, falta pouquíssimas mesmo. Eu vou parar porque a próxima vídeo eu vou falar sobre uma crença central e ela é inconsciente. E essa única crença pode mudar toda a sua realidade, pode de fato acontecer a crença espontânea. Mas eu quero que você reflita sobre o amor, sobre a crença voltada ao amor. E a partir dessa crença do amor, você consiga viver uma nova realidade. Esse amor próprio pode te trazer toda uma nova recolocação, toda uma nova oportunidade de você curar as suas feridas da alma, para que você tenha entusiasmo pela vida e consiga viver em harmonia com tudo e com todos, percebendo que você está completo. Nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço e até a próxima. Valeu! Não deixa aí de deixar o seu comentário, de se inscrever no canal. Se você chegou até aqui, eu quero te dar os parabéns, porque não é todo mundo que fica aguentando esses vídeos aqui nessa intensidade. Valeu, parabéns, você é mais do que vencedor. Você está disposto e disposta a ter uma cura espontânea pela crença. Forte abraço, beijo de luz, muita luz, amor e paz. Valeu!